que vai alcançando alguns estágios de conhecimento, né? E são sempre estágios de conhecimento, e assim eles colocam, né? Então você vai alcançando graus de entendimento até chegar o momento da iluminação. A ressurreição, que aqui foi interpretada como uma ressurreição da carne, para os gnósticos uma ressurreição espiritual. Inclusive eles fazem umas críticas árduas, eles falam assim, mas são tolos, são palavras deles, mas são tolos, né? Eles fazem as interpretações mais superficiais e literais, não compreendem a mensagem, se referindo àqueles que falavam do reino de Deus como sendo algo exterior, e se referindo àqueles que falavam da ressurreição como sendo a ressurreição da carne. Não é, dentro de uma outra filosofia cristã. A ressurreição é o momento da iluminação. Portanto, o momento em que o ser entendeu que ele é filho de Deus e que ele é uma luz interior, buscando a verdade. E aí nós temos um conceito interessante, né? Vocês vejam que está tudo linkado, né? O que liberta? Só o conhecimento. Então todos conhecem a frase, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é essa frase? Todos nós conhecemos. Há uma outra frase que está no Evangelho de Tomé, que é assim: o ser que procura é o ser que revela. O ser que procura é o ser que revela. Ou seja, a revelação da verdade não vem através de terceiros. Entende a mensagem? A revelação ela não é algo que vem por um texto, ou que vem por uma autoridade, ou que vem pela repetição de um ritual. A revelação ela vem só pela busca interior. Não há uma revelação esperada de Deus, porque Deus é imanente. Então, para fazer a revelação é preciso procurar. Procurar aonde? Dentro. Aquele que procura é aquele que revela. Esses já são pontos completamente diferentes. Né? Vocês vejam uma outra mensagem interessante, a mensagem do perdão, por exemplo. Né? A mensagem do perdão, na visão dos gnósticos, ela não está associada com o perdão divino. Então um perdão que Deus vai fazer sobre alguns, né? Ou Deus vai realizar um perdão sobre o povo judeu, o povo escolhido, algo desse tipo. Né? A mensagem do perdão... Desculpe. Perdeu o som? Uhum. Foi? Agora está certo? Ninguém nem se mexeu, né? Então eu estava falando, ninguém estava ouvindo, ninguém se mexia, é isso? Ah, então tá. Se ninguém me avisa, eu continuo falando para mim mesmo, né? E ninguém escuta. Né? Então tá bom. Vocês vejam, a mensagem do perdão, por exemplo, na visão dos cristãos gnósticos, né? Ela está relacionada com o rompimento de uma cadeia de sofrimento. Vocês vejam que conceito interessante. Né? Então, alguém cometeu um erro. Esse erro, ele gera uma cadeia de consequências. O perdão, na visão dos gnósticos, é a percepção pela sabedoria interior de que o ato do perdão, ele vai romper com a cadeia de consequências. Então, quando eu perdoo, eu estou impossibilitando erros maiores de acontecer. Sofrimentos maiores de acontecer. Porque eu estou, através da misericórdia, né, e como eu sou uma luz interior, uma misericórdia também divina, né, eu estou rompendo com um ciclo de causa e efeito. Esse é o entendimento do perdão para os gnósticos. Uma sabedoria individual, através da misericórdia divina, né, que faz romper uma cadeia de causa e efeito, que poderia gerar consequências maiores. Então você faz o perdão e aquilo se resolve. Interessante, né? Então vocês vejam, um conceito de perdão individual. Não são alguns que perdoam. Não é uma autoridade que perdoa. Não é Deus que perdoa um povo ou outro. Né? É um alcance do perdão como uma moral individual. Portanto, o perdão é uma ação também de caridade, né, do indivíduo. Isso é um conceito bem interessante. Né? Só voltando para o ponto da verdade, do conhecimento, né, essa relação, né, e eu queria que isso ficasse muito claro, né, essa relação entre autoconhecimento
conhecimento e liberdade é fundamental na filosofia cristã. Né? Só através do conhecimento é possível aumentar a liberdade. A liberdade não é algo dado, né? Não é algo entregue, né? Não é um presente. Né? A liberdade ela é uma consequência do alcance do conhecimento. Então, procurareis a verdade e a verdade te libertará. É nesse sentido. Né? No sentido de que, quando eu faço o autoconhecimento e eu passo a conhecer a origem da humanidade, né, e a criação do universo, eu alcanço esse conhecimento e esse conhecimento me liberta. Por que me liberta? Né? Porque eu me liberto do processo da carne. E eu entendo que a realidade ela é espiritual. Essa é a mensagem dos gnósticos. Eu entendo que eu sou um ser imortal anterior. E que vivo nesse momento um sentimento de sofrimento, um pouco, né? Um sentimento de confusão, uma certa distância, mas esse é um processo temporário, né? Que muda quando eu alcanço o conhecimento. Certo? Isso é muito interessante. Né? Esse é um processo de interpretação muito diferente daquilo que nós conhecemos. Né? Então, vocês vejam, né? Tentando sintetizar alguns pontos. Né? Toda a mensagem que nós encontramos dos chamados heréticos, né? Ou, nesse caso, dos gnósticos, né? É uma mensagem muito diferente daquela mensagem tradicional que nós recebemos. Né? E é uma mensagem que está sempre levando a responsabilidade para o ser, para o indivíduo. E esse é um ponto que nós teríamos que compreender muito bem. Né? Essa distância que nós estamos acostumados a ver, né? Essa distância da religião como sendo um espaço sagrado, né? Então a religião como um local que você frequenta, ou a religião como algo que você respeita, como uma obediência que você faz, nem como uma repetição, nada disso está presente na mensagem cristã original, né? A mensagem cristã como interpretada por alguns outros grupos. Né? Então esse é um ponto fundamental. Né? A mensagem é sim uma mensagem de perfeição moral. A busca por uma perfeição moral. A busca, por exemplo, pela capacidade de amar. A busca, por exemplo, pela capacidade de compreender a igualdade. A busca pela capacidade de aprender a procurar o conhecimento. Isso é parte da filosofia cristã. Isso é parte da moral cristã. Isso é parte da mensagem de Jesus de Nazaré. A busca pelo conhecimento que liberta, a ação moral do indivíduo, né? A busca por essa perfeição moral, portanto, o aprimoramento dos valores morais. Né? E esse é outro ponto fundamental. Né? O cristianismo talvez tenha sido a primeira filosofia da história, né, que apontou para uma moral universal, né, ou seja, os valores morais são universais. Essa é uma mensagem nova também. Né. Até então, muito do que se trabalhava eram opiniões, né, então eu sigo tal filosofia, eu tenho uma ética individual, né, eu sigo os estoicos, né, eu sigo os pitagóricos, eu sigo os céticos, enfim, a filosofia grega, por exemplo, trabalhava mensagens isoladas, morais. O cristianismo é o primeiro que aponta para valores morais universais. E a base dos valores morais universais é a igualdade. Isso também é muito, eu diria, revolucionário. Né? A compreensão de que o caminho da evolução moral é um caminho que abarca todos, sem exceção. Isso é extremamente interessante. Vocês vejam, por exemplo, o caminho de Jesus, né? A tradição judaica, se nós perguntássemos, se nós fôssemos até o século I e conversássemos com um judeu, né, e disséssemos assim, como vai ser o Messias? Né? Então, a tradição judaica trabalha a ideia de um Messias, né, que vai aparecer, isso está anunciado pelos profetas judeus. Né? Se eu chegasse no século I e perguntasse para um judeu, como é o Messias? Como será o Messias? A resposta, sem exceção, de todos os judeus seria: o Messias vai ser um grande general. Porque a ideia que os judeus tinham do Messias era de alguém que chegaria com um grande exército e expulsaria os romanos. E instauraria o reino de Israel.